Olá, parientes! Tudo jóia, tudo bacana com vocês? Olha aí, eu aqui de novo para mais um bate-papo, para mais uma reflexão dos acontecimentos atuais na nossa vida, tanto aqui em Portugal como aí no Brasil. Não se esqueça, hein? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Viver a Real Portugal e eu sou o Vinícius Brasileiro, 45 anos, para você que está chegando agora e precisa me conhecer. E moro há quase 2 anos aqui em Portugal. Então seja muito bem-vindo ao Viver a Real Portugal, pariente. E a você que já é inscrito, muito obrigado pelo prestígio. Espero que eu sempre esteja falando algo relevante, de importância para você. E que não se esquece que é muito importante para mim que você que está chegando agora e você que já é inscrito no meu canal, que ative o sino de notificação preto, todas as notificações, para que toda vez que eu lançar um vídeo, que eu colocar um vídeo no YouTube, você seja avisado. E não perca nunca esse meu compartilhamento de vida aqui em Portugal, algumas coisas, e compartilhamento de pensamentos, de ideias, compartilhamento de pontos de vista. Não quer dizer que o seu seja igual ao meu, nem o meu seja igual ao seu. Mas vivemos num mundo democrático, vivemos num país democrático, o Brasil também é um país democrático. Então hoje em dia nós temos a livre expressão, ou seja, a liberdade de expressão, tanto que ela seja responsável, tanto que ela seja, não, o meu direito invada o seu direito, o meu direito acabe quando começa o seu e assim vice-versa. Estamos aqui, pariente. Então seja muito bem-vindo ao Viver Real Portugal. Vamos lá bater um papo. Vamos bater um bom papo aqui, já que eu estou sem fazer nada. Minhas férias, infelizmente, estão acabando. Ou felizmente, porque férias acabam porque você tem trabalho. Então é sempre muito positivo. Não vamos ficar olhando o lado negativo da nossa vida, uma vez que estamos vivendo e presenciando aquilo que desejamos, beleza? Então vamos lá, parente, vamos bater um papo. O negócio é o seguinte: eu cá pensando e eu cá assistindo entrevistas, eu cá assistindo vídeos, o que eu reparei ultimamente é que o presidente aqui de Portugal, ultimamente anda muito em alta. O presidente de Portugal tá passando de político para celebridade. Uma forma de falar, mas é muito bacana, porque é um homem muito admirável, é um homem que está aí acessível a todas as pessoas, na praia, no supermercado, na rua. É um homem que não vive rodeado de segurança, até mesmo porque o país permite que ele haja dessa forma, né? Seria diferente se fosse no Brasil. Que eu acho que o presidente anda blindado aí com centenas de carros, dezenas de carros e centenas de segurança. Deve ser porque o país, acho que força o presidente, né? A andar com essa escolta armada, e o presidente daqui em Portugal é tão livre e é tão acessível à população, é tão acessível ao povo, principalmente, ultimamente ele vem sendo muito acessível aos imigrantes. Eu vejo aí no canal o presidente dando entrevista para youtubers, dando entrevista para as pessoas na praia, enfim. É aplausível, é admirável a humildade desse homem. Eu particularmente sempre gostei, acho que foi uma das figuras públicas que eu mais passei a admirar aqui em Portugal. Eu estou há quase 2 anos aqui em Portugal, então não tenho muita referência de personalidades, a não ser o presidente Marcelo e a celebridade aí José Castelo Branco. Eu também gosto muito da personalidade dele, que é tema para o vídeo oportuno, mas enfim, são duas personalidades muito marcantes e que eu gosto muito, que eu acho que são pessoas que me representam como pessoa, como personalidade, como pensamento, como postura de vida. Eu gosto muito de ver esses dois, José Castelo Branco, e para quem conhece aqui em Portugal e no Brasil vocês não conhecem, mas outro dia, outra oportunidade eu falo sobre ele. E para o presidente Marcelo, que é um exemplo de humildade, é um exemplo de político sensato, de diplomata, é um exemplo de chefe de Estado. E como eu gostaria, ai como eu gostaria, eu acho que muitos brasileiros que estão aqui, como eles gostariam que o nosso presidente, ou seja, o presidente do Brasil, tivesse pelo menos 10% da sensatez, da postura, da compostura do presidente daqui de Portugal. Que exemplo, parabéns, presidente Marcelo. Eu já era seu admirador, e agora, através das coisas que eu venho vendo, que eu venho sabendo, eu sou seu fã. As pessoas vão dizer: nossa, mas você disse que não gostava de Portugal e já tá assim. Não, eu gosto de Portugal, eu estou bem em Portugal. Eu já disse para vocês que eu não sou apaixonado por Portugal por alguns sentimentos, ou talvez até, quem sabe, pelo patriotismo que eu tenho pelo Brasil, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto de Portugal, estou me sentindo bem em Portugal, me sinto seguro, me sinto confortável, estou conseguindo alcançar os meus objetivos que eu vim procurar aqui em Portugal. Mas o assunto do vídeo: por que o presidente de Portugal virou celebridade? Porque o presidente de Portugal é diferente do presidente do Brasil. E deve ter muitas razões. Primeiro, pela educação. Primeiro, pelo seu estilo de vida.
Primeiro porque é um país, digamos, é um presidente do país de primeiro mundo. Eu não sei se muitos veem assim, mas a gente que está aqui vê como primeiro mundo. Porque é tudo que a gente desejaria que o Brasil tivesse. Ai meu Deus, quem me dera que o Brasil tivesse a saúde pública que Portugal tem hoje em dia e oferece para nós imigrantes e oferece para todos os portugueses. Quem me dera que o Brasil tivesse a sensação e a segurança que tem em Portugal. Ai meu Deus, quem me dera que o Brasil tivesse as políticas públicas como tem em Portugal. Ai meu Deus, quem me dera que o Brasil tivesse essa beleza natural, essa beleza, essa beleza natural, esse verde, as possibilidades que Portugal proporciona para a gente aqui, imigrante, que o Brasil pudesse proporcionar para todos nós brasileiros. Ai meu Deus, quem me dera que o presidente brasileiro tivesse a mesma inteligência intelectual, política e social que o presidente de Portugal tem. Aí você vai dizer assim, nossa, já se vendeu? Não, não me vendi. A gente tem que constatar. A gente é ser humano, a gente é inteligente, a gente tem opinião própria e a gente sabe observar o que é bom e o que gostaria de ser e o que gostaria de ter. Eu gostaria de ter um presidente deste no Brasil. Eu acho que muitos brasileiros não têm acesso e não têm conhecimento às coisas do presidente daqui, ao comportamento, às coisas que ele faz. Mas a saúde, a educação, o trabalho, a infraestrutura de Portugal, se a metade do Brasil tivesse isso, acho que a metade dos brasileiros se concentrariam nessa metade do Brasil. Porque é simplesmente, nós vamos dizer, surreal. Olha o nível que a gente chegou. A gente vem de um Brasil sofrido, de um Brasil sucateado pela corrupção, a gente vem de um Brasil sucateado pela miséria, a gente vem de um Brasil sucateado na saúde, sucateado na educação, sucateado na segurança, sucateado em quase tudo. Mesmo assim, nós ainda amamos o nosso Brasil, mas a gente gostaria que esse Brasil fosse um pouco, ou pelo menos a metade do que é Portugal, do que a gente vive, do que a gente constata, do que a gente presencia aqui em Portugal e em alguns outros países do mundo que muitos brasileiros se deparam com algumas coisas. Outros mais difíceis, outros mais fáceis, mas é uma constatação. O Brasil está longe, infelizmente, de chegar no status que hoje Portugal se encontra. Você vai se perguntar, vai dizer para mim, eu sei, pariente, você não quer comparar Portugal com um pouco mais de 12 milhões, um país pequeno, para um país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais, com mais de 220 milhões, dividido, essa dimensão é tão grande que ela é dividida em 27 estados. Pariente, não é isso. Eu estou falando, ai, como eu queria, ai, como eu gostaria que o nosso presidente não fosse esse mito político que ele se tornou aí no país por uma parte da população, mas fosse um político adorado por todos, assim como o presidente Marcelo aqui de Portugal é. Não sei se por todos, mas por uma grande maioria. Todos os imigrantes o aplaudem, todos os imigrantes querem encontrá-lo na rua e parar para tirar uma foto e parar para fazer um vídeo, como vocês veem muitos vídeos aí na internet. É um homem acessível, humilde, simples, que não anda rodeado de segurança, claro, porque o país permite que ele seja dessa forma, mas é um presidente que vai num programa de televisão e vai dar aula para criança sobre cidadania. Então, aonde que você viu isso? Aonde que você vai ver isso no presidente da República? Claro, pode ser que um dia aconteça isso. Mas a diferença do presidente de Portugal para o presidente do Brasil é a sensatez humana e política. É um comportamento diplomático que agrada gregos e troianos, como a gente fala por aí. Não é um comportamento político que nem o nosso presidente do Brasil, infelizmente, só agrada aos seus bolsomínios. Ah, mas você só fala de coisas ruins do presidente? Ele deve ter alguma coisa boa. A gente deve ter o benefício de algumas pessoas. Infelizmente, o Brasil é muito grande para ter benefícios concentrados. O Brasil precisaria ter políticas públicas e sociais, econômicas, e enfim. O Brasil devia ter políticas públicas voltadas para o país em geral, sempre para o benefício do povo, porque é para isso que a gente elege, é para isso que as pessoas elegem um político. Para que ele seja o seu representante, para que ele seja o chefe de Estado e pense primordialmente no bem-estar na população e no bem-estar do seu país. Mas o nosso presidente é só aqui fora e em tudo que a gente assiste em todas as partes do mundo, é uma vergonha nacional, tanto falando, se comportando, como os seus atos políticos, como os seus atos pessoais, enfim, se mistura tudo. Não adianta diferenciar Bolsonaro pessoal com Bolsonaro política. É uma personalidade política e é um chefe de Estado. E pra gente, para muitos, é um desastre. Para muitos não é insatisfação. Pra gente também é uma insatisfação.
muitos vêm do Brasil porque não têm oportunidade de ter e de viver e de se sentir como se sente aqui em Portugal. Mas acredito que a grande maioria que está aqui em Portugal gostaria muito que o Brasil fosse um pouco ou a metade do que é Portugal hoje em dia. E que tivesse um presidente com um olhar social, com um olhar humanístico tão grande, um olhar humilde e com um olhar tão direcionado a fazer o bem do seu país, a fazer sempre o melhor do seu país para o seu povo e para quem está aqui como imigrante. Então, é um presidente literalmente do povo. E está se tornando o presidente do povo. É um político que está virando uma celebridade. Uma celebridade no sentido de ser admirável por todos. Não apenas no cenário político. E é isso que a gente... Ai, como eu gostaria que o Brasil tivesse tudo que Portugal tem para eu estar lá no meu país hoje. Infelizmente, eu não posso. Eu gosto de Portugal, eu estou bem, eu estou conseguindo alcançar todos os meus objetivos. Mas eu tenho certeza que para todos que estão no Brasil hoje, passando por tudo que passa, gostariam muito. E seria um exemplo. Por que o nosso presidente não segue um homem desse como exemplo? Não se direciona, não se espelha, né, num comportamento diplomático desse, numa visão política, uma visão social, como o presidente daqui. Por isso que o presidente daqui é tão diferente. É claro que deve ter outros políticos em outros países por aí que possam ser iguais, possam ser semelhantes, ou possam fazer coisas iguais. Sempre pensando no bem-estar do seu país, sempre pensando na melhoria do seu país. Infelizmente, hoje o nosso cenário político é deplorável, o nosso cenário político é decepcionante, e a gente aqui fora só ouve falar mal dos nossos políticos aí no Brasil, e a gente não pode nem parar para defender, porque se a gente quisesse defender, a gente estaria no nosso país brigando por eles. Mas eles têm os seus militantes aí diretos. Eu não sou contra os militantes. Eu só acho que deveriam ter militância por bem-estar da população em geral. Não militância por partidos políticos. As militâncias dos partidos políticos são muito fechadas. Eles querem tudo, eles querem todas as teorias daquele partido, mas não querem as teorias que favoreçam o país como em geral. Ou o povo pode até ter esse desejo, mas não sabe como explanar. Brasil é um país de muitos protestos, de muitas passeatas, de muito barulho, de protestos de bater panela, mas sempre com desejos individuais. E aí eu acho que é aí que está o problema. Desejos individuais. Ou seja, eu quero olhar para a minha janela e ver uma paisagem bonita. Mas se eu olhar da janela do vizinho e ver uma paisagem bonita, não vai me satisfazer e não vai me dar o mesmo prazer. Infelizmente, o Brasil, por ser um país de dimensões gigantescas e povos de desejos variáveis, dificilmente alcançará alcançará um ponto de vista que seja igual para todos, ou que beneficie a todos. As pessoas se apaixonam por Portugal, a maioria, não vou dizer todos, por isso, pela tranquilidade, pela paz, pela segurança, pela educação que funciona, pela uma saúde pública que funciona, é impressionante. Pelas possibilidades de trabalho, você hoje em dia em Portugal só fica desempregado se você quiser, porque trabalho tem, é muito difícil de serviço, as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho, é muito diferente uma coisa da outra. Em Portugal hoje você trabalha muito, você tem que se esforçar muito para ter o que você deseja, mas você consegue ter tudo o que você deseja, uma certa facilidade que no Brasil hoje em dia, infelizmente, a população brasileira encontra muita dificuldade, muito sofrimento. É um povo abatido, mas é um povo que sorri, é um povo alegre, é um povo que acredita. Só falta se unir. Deixar um pouco de se unir partidariamente e se unir como sociedade por um único objetivo, que o país seja melhor para todos. Então o presidente Marcelo está virando uma estrela, o presidente Marcelo é uma celebridade. O presidente Marcelo é uma personalidade política que nos encanta, que tem o nosso respeito, tem a nossa admiração e cada vez mais ele vai ter isso. Todo mundo que chega aqui, todo mundo que tem acesso, qualquer tipo de mídia que tem acesso a uma entrevista desse presidente vai se impressionar com a sua postura, com o seu posicionamento, com a sua visão do que é hoje e do que pretende ser no futuro, aonde que ele quer levar o país. E quando ele fala que ele quer levar o país é para o seu povo. É único e exclusivamente o bem-estar do seu povo. Então, ai, como eu queria que o presidente do Brasil fosse que nem o presidente daqui. Ai, como eu queria que a metade, pelo menos, do Brasil, um pouco do Brasil, digamos 80% do Brasil, fosse como é Portugal hoje para a gente.
E olha que temos algumas dificuldades, olha que encontramos algumas barreiras. Mas no final de tudo acaba valendo muito a pena passar por essas barreiras e se estabelecer aqui em Portugal. E é por isso que eu entendo que muitos brasileiros dizem que não voltam mais para o Brasil. É por isso. É por isso. É por estar em Portugal com várias possibilidades. É por estar em Portugal vivendo uma vida muito bem melhor. Apesar dos trabalhos às vezes serem muito braçais, serem muito esforço físico. Mas vale ainda a pena. E é por isso que os brasileiros agradecem a Portugal. E é por isso que os brasileiros se preparam. E é por isso que tem muito brasileiro de mala pronta para vir para Portugal. Porque existe uma política pública, existe uma política social que pensa no bem-estar do país e no bem-estar geral do seu povo. Isso é muito bacana, isso é muito bom ver. É claro que os portugueses têm as suas reclamações, que os portugueses têm as suas insatisfações. Qualquer pessoa do mundo nunca vai estar satisfeito. Mas se eles conhecessem a nossa realidade, se eles conhecessem a realidade dos brasileiros a fundo, eles saberiam que eles estão em um dos melhores países do mundo, se não for o melhor. Pelo menos para o que eu conheço hoje em dia, que é o único que eu conheço, nunca saí do Brasil, é o primeiro país. Eu tenho que tirar o meu chapéu e fazer referências ao presidente de Portugal, sim. Ele merece todo esse reconhecimento popular que ele está tendo. Espero que ele nunca mude e que ele continue sendo esse homem humilde, esse homem sensato, inteligente, e que o presidente do Brasil, ou esse, ou o próximo que vier, que tem um pouco desse feeling humanitário, desse feeling social, e não tem esse egoísmo próprio, como infelizmente a maioria dos políticos brasileiros tem. Só pensam no próprio bolso, só pensam na própria riqueza, no quintal de casa, não pensa no quintal do vizinho. Então deve ser por isso. Ai, como eu queria que o presidente do Brasil fosse como o presidente de Portugal. Ai, como eu queria que o Brasil alcançasse a metade do que tem aqui em Portugal para o seu povo, batalhador, sofrido. É isso, o meu vídeo de hoje, parente. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Viver a Real Portugal. Comenta, se inscreve, curte. Esse foi só um bate-papo, um desabafo e um ai como eu queria. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, que é muito importante para mim. Se inscreve no canal Viver a Real Portugal. Beleza? Um abraço para você, parente. Espero que você tenha gostado e que você entenda as minhas colocações. Espero que você entenda do meu raciocínio. Um abraço para você, parente. Fui.